Perfeito. Neste caso, como se iniciaram as investigações? Como é que foi? Foi um encontro lá? Conta para mim. Iniciaram por meio de um ofício que eu recebi da Penitenciária 2, né, por meio da Proeste, encaminhando uma carta, em que essa carta fazia referência a supostos pagamentos de vantagens indevidas a um agente do CONDEP, o Luiz Carlos dos Santos. Né? Essa carta fazia referência a outros nomes? Fazia referência a outros 2 advogados que intermediariam esses pagamentos, né? Que era o doutor Davi Gonçalves e doutora Vanila Gonçalves. Essa carta, no preâmbulo dela, estava escrito o quê? Sintonia, alguma coisa, salve? Se recorda? Salvo engano, era salve. E embaixo, assinada. Se recorda? Não lembro. Tá, de posse disso, o que a autoridade policial passou a fazer? Então, foi instaurado o inquérito policial e, num segundo momento, foi representado pela concessão de mandados de busca na residência da doutora Vanila e do doutor Davi. Lá, o que foi apreendido? Foram apreendidos computadores, celulares, muitos documentos, anotações. Após isso, a doutora Vanila ou o doutor Davi compareceram na delegacia? Como é que foi? Só a doutora Vanila. A doutora Vanila compareceu algumas vezes na delegacia, sempre muito preocupada com a investigação, né? E às vezes até falando em nome de alguns presos da penitenciária deles. Tá, e acerca da perícia ou tentativa de fazer perícia nessa carta encontrada, o que aconteceu sobre isso? Tá, a doutora Vanila passou a questionar, dizendo que essa carta poderia ser montada, né? E que ela estava disposta, ela queria que fosse feita uma perícia em todos os presos da penitenciária 2. Eu disse para ela que era um pedido impossível, né? Que ela delimitasse, pelo menos com a quantidade de presos de uma cela. Né? Ela falou, não, tranquilo. E ela falou, então vou até o presídio e já retorno. Antes dela sair, eu falei, doutora, só vou falar uma coisa para a senhora, eles não vão aceitar, porque eu já tinha pedido outras vezes. Né? E então ela foi, voltou, salvo engano, no mesmo dia ela retornou e falou, olha, eles não vão aceitar. Tá, no decorrer das investigações, foi apurado algum e-mail dela orientando algum dos outros réus a não se submeter à perícia e por qual motivo? Você recorda disso? Sim, foi identificado um e-mail dela, em que ela mandaria uma mensagem para o então denominado Pimenta, que era o Neblina, o Paulo, né? Dizendo que a letra dele falou, é melhor você não fazer, que a carta é sua mesmo. E acerca da logística aí desenvolvida, segundo a acusação fala que a organização criminosa PCC, que ela teria um braço, que seria a Sintonia dos Gravatas, teria alguns gestores, advogados fora da penitenciária, e esses gestores controlariam outros advogados, que são R's. Me fala para mim acerca dessa logística toda. O que se apurou? Então, essa logística foi criado um sistema externo, né? E eles colocaram uma pessoa para coordenar, que no caso foi o Valdeci. Até então ele estava solto. Ele estava preso. Aí quando ele sai da cadeia, ele assume esse setor da rua. De ser o superior dos advogados. Até em algumas vezes ele se identifica como Dr. Pedro. Embora, salvo engano, acho que ele não é advogado. Aí subordinado a ele, vamos assim dizer, teria quem? Imediatamente? Imediatamente está a Marcela e a doutora Ana Fernandes Marques. E depois disso? Aí depois disso, todos os R. Eles conversavam diretamente com o Valdeci ou por intermédio da Marcela, ou eles conversavam diretamente com algum dos presos, sabe alguma coisa disso? Os R's? Isso. Os R's não. Os R's não conversavam com presos e não poderiam, também tinha uma orientação expressa de que eles não conversassem com membros de outra célula. Tá, mas havia exceções a isso. Às vezes algum desses R's fazia algum trabalho para algum desses presos, alguma coisa assim. Com relação aos presos, o senhor diz do Conselho Deliberativo, como eles chamam? Excepcionalmente, alguns dos advogados já fizeram trabalhos. Tá, e o Valdeci, ele solto, o senhor fala, ele estava subordinado a esse Conselho Deliberativo que o senhor falou? Isso, ele estava. Fala desse Conselho Deliberativo para mim. Então, esse conselho não é uma criação da polícia, né? Foi uma denominação dada pelo próprio Valdeci. Ele que denomina de Conselho Deliberativo quem está acima dele, que expede as ordens. Ele até usa lá uma expressão diretor-presidente, que a gente achava que fosse acima, mas não, era ele mesmo que era o diretor daquela célula. E ele
As decisões estratégicas, as tomadas de decisões, então ele passava para o Conselho Deliberativo. Ele não... Nesse processo de hoje, os réus são Marcos William, Érico Oliveira. Se recorda, eu sei que o inquérito é muito volumoso, salvo engano são em torno de 500 mil e-mails interceptados. Se recorda alguma situação específica destes réus em relação à gerência, ao comando dessa célula R? Alguma carta, né? Não, foram interceptadas várias cartas, né? Eu não lembro agora o conteúdo, mas que com assinaturas com codinomes, né? Dando algum tipo de orientação. Esses réus aqui que eu mencionei o nome, eles se valiam de algum código? Como é que eles foram identificados aí nessa situação toda? Ao longo da operação foram identificando cartas que eram provenientes desse Conselho Deliberativo, sempre assinadas por códigos. E no transcorrer da investigação foram identificadas tabelas criadas pelos próprios integrantes, e essas tabelas elas continham a descrição o código e a identificação na frente. O réu Paulo Roberto, que hoje se encontra aqui, segundo a acusação, seria um dos R's. Isso. Se recorda alguma coisa específica dele? Tá. Dos e-mails eu não lembro se ele tinha e-mail interceptado. Eu posso falar de algo que eu presenciei, por exemplo, eu sempre presenciava ele aqui na frente da P2, nos domingos, né? E ele fazia atendimento a presos vinculados ao PCC. Perfeito. E o interessante é que muitas vezes esses presos que ele atendia, ele não conhecia. Então ele chegava na delegacia e o preso não sabia que ele iria atender. E às vezes até indagava o preso: olha, seu advogado chegou. Ele fala: não, meu advogado não tem advogado. Não, mas seu advogado está aí. Sua família contratou. Não, minha família não contratou também. Então já presenciei isso. Tá. Eu vou passar a palavra ao doutor promotor, depois as defesas vão fazer pergunta, tá, doutor? Não, especificamente com relação aos réus, Marco Williams Camacho, Érico de Oliveira Farias, Márcio Domingo Ramos, Kleber Marcelini, Paulo Roberto Penha, quais as recordações que o senhor tem especificamente desses réus, aí, algo que chamou a atenção? Eu sei que são um relatório muito volumoso. Então, com relação a esses réus, eu não lembro dos codinomes, né? Mas eu lembro de um codinome, que é o 1013, né? Em algumas cartas aparece esse... Quem era o 1013? Esse 1013 é o Marcos. Marcos William. Marcos William. E não se sabia quem era 1013. Né? E lá no final da investigação, foi expedido um ofício para o presídio, porque foi identificada uma consulta, em que a pessoa falava: olha, precisa marcar uma consulta para o 1013. E aí nós perguntamos, então, naquele dia, quem fez aquela consulta, né? E aí veio a resposta que identificou ele. E depois também acabou sendo aprendido. Na verdade, apareceram outras planilhas, né, que 1013 tinha um nome, assim como todos os outros codinomes tinham um nome na frente. Com relação ainda a esse réu que teria, utilizando esse código de 1013, que é o Marcos Williams, teve alguma carta, algum e-mail que alguma das advogadas teria feito solicitando o apoio dele como líder para resolver uma situação relativa à investigação de GAECO, sobre os atendimentos médicos particulares, pedindo algum tipo de apoio nesse sentido? Olha, era rotineiro esse tipo de pergunta, mas eu não lembro especificamente essa carta. Mas eu lembro de várias vezes questionar sobre, olha, a investigação do GAECO, algo assim. Mas direcionada, alguma delas foi pedido ajuda para o Marcos William, pelo menos foi encaminhado alguma coisa com esse código, sim, solicitando a interferência dele? É interessante, assim, era sempre enviando a ele, né? A gente... Quando o senhor diz enviando a ele, na verdade é enviando ao código. Ao código, isso. Enviando para aquele Não código. Tinha menção expressa ao nome. Não, nunca. Isso aí depois, aí traduz. Lá no fim é que, como o senhor disse, que logrou-se apurar que esse código seria ele, é isso? Exatamente. No curso desse espelhamento dessa centena de milhares de e-mails aí que foi feito, eu verifiquei que tem várias cartas possivelmente escaneadas, isso, que estavam no corpo de e-mail,
que há indícios que teriam saído de dentro do presídio da Penitenciária 2, foi parar com alguém na rua e daí chegavam ou não alguns desses réus. Eu queria que o senhor me explicasse como é que funcionava isso e quais dos réus aqui presentes, por exemplo, o Kleber Marcelino, também era destinatário dessas missivas que vinham escaneadas aí de dentro da P2. Essas cartas eram escritas dentro da P2, era passada para o lado de fora por meio de visitas. Normalmente eles fazem a criptografia, né? Eles traduzem antes de mandar para fora. Do lado de fora, essa carta chega no Valdeci ou em alguém indicado para ele, e ele faz o que ele denomina de expedir ordens de serviço, que é mandar, fazer a distribuição, porque assim, a carta, ela às vezes vem uma carta extensa, mas com várias ordens, né? Então, cada ordem, cada fragmento desse vai para um setor de rua, e depois ele reúne isso aí novamente, criptografa e coloca de volta para dentro do presídio. Se recorda do réu Kleber Marcelino nesse contexto? Kleber Marcelino foi identificado nas investigações como sendo um dos Fs, que era o setor financeiro. O que esse Qual setor a função? faria? Ele tinha por função recolher, fazer o pagamento, né? Ele recebia a ordem quando tinha que fazer algum pagamento. Essa comunicação não podia ser entre Rs, tinha que partir lá do Valdeci, e as gestoras recebiam o pedido de pagamento, o Valdeci aprovava e o Valdeci dava a ordem para ele. Esse para pagar o quê? Os honorários dos R's? Isso, é isso? isso. A logística para o pagamento, então, passava pelo Kleber, Valdeci e Kleber. Isso. O Kleber, o senhor disse, identificava, foi apurado? Tiago também. O senhor juntou no inquérito policial, e obviamente não foram planilhas e nem quadros elaborados pela polícia, mas estavam nos e-mails, sobretudo do Valdeci e do Kleber, algumas planilhas de pagamento constando o valor global de pagamento para o setor, que seria o setor aí jurídico do PCC. Haviam algumas planilhas com valor mensal de R$400 mil, englobando atendimento de saúde. Então, como é que era feita essa gestão desse dinheiro? Quem que autorizava esses pagamentos? Então, essas planilhas, aquelas planilhas primárias com nomes individuais saíam dos R's e iam para as gestoras. As gestoras reuniam isso aí numa contabilidade e jogavam numa planilha maior. E essa planilha maior, então, era passada para o Valdeci. O Valdeci mantinha contato com a P2, com os presos da P2, e aí liberava o pagamento. Com relação a esses advogados, que não eram só R's, alguns não eram R's também, é a denominação que eles deram, havia algum tipo de protocolo, havia algum tipo de conduta padrão para contratá-los, de sorte a impedir que fosse identificado o autor, né, o contratado, entre aspas, né, de qualquer investigação policial? Por exemplo, ocultar o nome verdadeiro, usar codinome, cadastrar e-mail com perfil falso, né, nessas empresas, isso, telefone fechado, como é que funcionava isso? Num primeiro momento, alguns até utilizavam e-mails identificando os nomes, mas eles logo recebiam a informação de que, olha, a partir de agora vocês têm que criar e-mails falsos, no sentido de criar um nome que não vincule ao seu nome verdadeiro, assim como o cadastro também não, você coloca o nome de um terceiro. Então eles passavam a operar e-mails com nomes de outras pessoas. E tinham que seguir também protocolos para evitar injunção da segurança pública, investigação? Como que era esse protocolo? Então, isso é uma criação do Valdeci, né? Se tivesse algum tipo de prisão de um dos 40 advogados, imediatamente todos tinham que se desfazer daqueles celulares que eles tinham recebido e imediatamente também cessar a comunicação por e-mail. O senhor sabe dizer que chegou a ser montado um escritório aqui em Venceslau, nessa região, mas especificamente em Venceslau, e se o Valdeci teria aconselhado a não montar o escritório, porque o GAECO já fazia investigações aqui do PCC na região?
Eu sei que tinha um projeto, acho que até abriram 2 portas aqui na cidade, mas eu não sei dizer essa interferência do Valdeci. O senhor não lembra do e-mail dele que ele faz essa menção? Não lembro. Não. Eu estou satisfeito. A doutora está por qual réu? Eric. Por favor. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber especificamente com relação ao Eric, se o senhor se recorda de alguma coisa tenha sido encontrada referente a essa situação toda na cela dele, nos pertences dele, ou algo que tenha especificamente constando com relação ao Eric. E com relação à localização, eu não sei dizer. Eu sei que o presídio sempre faz vistorias de costume, né? Mas não sei se foi encontrado, mas sei que não está nos autos. Com relação a ele, eu não lembro o código dele. Eu teria que me reportar os autos. Mas nada gritante, específico, que o senhor se recorde de momento, só o que consta nisso. Isso. Sem mais. O doutor está por qual réu? Pelo Sr. Kleber. Pode, por favor, doutor. Bom dia, Excelência. Analisando os autos do inquérito durante a investigação, pelo que dá para se perceber, o senhor só teve certeza do Kleber depois que foi feito o reconhecimento pelo responsável do CONDEP, é isso? Não. Não, porque foi cumprido o mandado de busca na casa dele também. Mas o Kleber foi identificado no final, porque No final, né? ele era chamado de Tiago. Durante toda a investigação, ele era chamado de, será F3, F alguma coisa. E F alguma coisa e Tiago. Foi assim durante a investigação inteira. E lá no final, aliás, o dele foi diferente. Mas a certeza mesmo foi quando a prisão do Luiz Carlos, né? Não, o dele foi assim, foi interceptado o e-mail dele. Sim. E ele nunca usava, ele usava codinomes e um dia a esposa dele ingressou com um recurso de multa, a Patrícia, Sim. e juntou a cópia da CNH dela. Aí nós identificamos a esposa e logo em seguida identificamos o Kleber. Tá, doutor. O Kleber foi preso em fevereiro de 2016. Analisando todo o inquérito, 1.600 páginas, percebe-se que tem um Tiago que continuava operando. É isso mesmo? Teve um Tiago também que operava? Não, ele usava o codinome de Tiago. Mas tinha um outro Tiago. Não sei se... Não sei. Tá no inquérito. Doutor foi Flávio, tem identificado. um outro Tiago que pode ter feito confusão ou não. Existe um Tiago. O senhor não recorda disso? Tá. Mas a certeza de vocês era só depois que o Luiz Carlos indicou. Não, porque foi feito o mandado de busca lá na casa do Kleber. Né? Tá bom. Obrigado, Excelência. Doutor, está pelo... Paulo Roberto Penha. Por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia. Doutor, alguns esclarecimentos, por gentileza. Eu gostaria de iniciar pela sua última fala. O senhor disse, respondendo aos questionamentos do juízo, que já tinha presenciado Paulo Roberto Penha, que presente, aos domingos na frente da P2. O senhor se recorda aproximadamente que ano foi isso e quantas vezes ouviu lá? Salvo engano, 2016. Certo. Nessas oportunidades, o senhor chegou a se aproximar para saber efetivamente o que ele fazia Não. lá? O senhor ouviu de passagem apenas? Não, era assim, aos domingos, alguns advogados indicados ficavam ali, não sei exatamente para quê, mas ficavam de frente a P2. Certo, mas especificamente sobre o Paulo Roberto Penha, o senhor não sabia o que ele fazia ali? Não, eu sabia que ele era o advogado, porque ele atendia o plantão também, e que ele estava ali durante o período de visitas. Tá, mas sobre essa questão de tê-lo visto na frente dessa penitenciária, nessas datas referidas pelo senhor, nada tem a ver com essa investigação, foi mera coincidência? Não, coincidência. Certo. Doutor, sobre a questão das planilhas, o senhor sabe dizer, recorda se foi apreendida ou foi acolhida alguma planilha fazendo referência a Paulo Roberto Penha? Eu não lembro, doutor. Certo. Nessas planilhas que foram interceptadas,
Qual era a característica mais gritante que fosse indicativo de participação ou aderência, supostamente, a essa organização? Assim, não, a planilha era meio que um formulário padrão, era um formulário padrão, né? Igual para todos, né? Então, todos os R's recebiam essa planilha em branco e faziam o preenchimento. Mas o teor da planilha em si, fora de um contexto, revelava algo? Não revelava porque honorários, tanto, despesas com pedágio, tanto. Fora isso, sobre a formalidade dessa planilha, essas pessoas que faziam esse encaminhamento, elas sempre tentavam maquiar a sua identidade, ou seja, R tal, conta de terceiro, e-mail fake, tinha alguma característica formal que indicasse essa adesão ou aderência à organização? Olha, normalmente ele preenchia a planilha com codinomes, mas muitos usavam o próprio nome. E a maioria deles recebia o dinheiro em contas de parentes. Certo. Numa das partes do vosso relatório, foi consignado que os R's, chamados R's, eles eram transitórios ou às vezes até descartáveis. Por que chegou-se a essa conclusão? Porque eles meramente integram a célula. Então, se ele cumprir as finalidades que ele foi contratado, ele continua. Pelo contrário, ele é substituído. Certo. Então, pelo que o senhor pôde verificar, existia uma rotatividade grande naquela tabela? Não é uma rotatividade grande, mas existia uma rotatividade. Certo. Dentro dessa ideia colocada pelo senhor agora, gostaria de entender o seguinte. Também com base no que foi dito em relatório, alguns R's eram transitórios, outros descartáveis. Como era a sondagem para que esses R's fossem integrados a essa tabela? Como ele chegava, né? Normalmente por indicação de algum conhecido. Um outro conhecido dele indicava, fulano de tal parece ser uma pessoa indicada para integrar o R. Ok, mas existia uma diferenciação entre esses supostos R's que integravam essa tabela e advogados que efetivamente faziam defesas jurídicas? Melhorando minha pergunta, como diferenciar esses que integram essa chamada célula e aqueles que não integram essa célula? Exatamente por isso que o senhor falou, porque eles não integram a célula. Ele pode fazer a defesa jurídica e não integrar a célula. Mas como é que eu sei que ele não integra essa célula? Tem alguma característica, algum elemento de prova que possa ser indicado? Você fala, olha, fulano não integra, ciclano integra. Como é que eu faço essa diferenciação? Sim, foram identificados outros advogados, né, que faz a defesa, faz o trabalho jurídico e que ele não está na célula. Então, esse é um advogado que foi contratado por alguém da organização, recebe regularmente e não integra a célula. E só, deixa talvez nesse contexto, os R's, né? O crime imputado a eles é o de integrar a organização criminosa, salvo alguma exceção de praticar em coautoria outros crimes, né? O caso do Dr. Paulo ficou só integrar a organização. Então, não se logrou apurar ele ter praticado em coautoria com a organização algum dos crimes, realmente. E parte dos integrantes da célula R, na prática, eles advogavam. Isso. É isso. Mas, segundo a acusação, não teria relação cliente-advogado, e sim advogado-organização. É isso. Bom, quando que começou essa investigação? Começou em 2015, salvo engano, em abril, março. Certo. Excelência, é possível exibir páginas dos autos à testemunha? Poderia dizer exatamente qual eu posso 327. Mas deste processo? Sim. Do digital? Sim, digital. Eu preciso abrir o sistema. Eu tenho Tem aqui, fisicamente aí? Eu tenho aqui. Acho que tem, doutor. Tá aqui. Não, é que o número do físico muda completamente quando joga no SAGE. É por isso que eu perguntei, esse número é do processo digital? Sim, nosso O processo, digital. Sim. Eu vou tentar fazer a pergunta sem a exibição do documento, se for. Mas é de uma única folha? Na verdade, eu gostaria de exibir essa. Porque página 327... O doutor disse que página? É 327. Vai estar na denúncia ainda no sim, sistema. Sim. É uma parte da denúncia. Uma parte da que denúncia. parte da denúncia que seria então que eu mostro? A denúncia eu tenho aqui. Poderia dar.
Não, é que a página também muda, mas... Os autos digitais seria 327. É sobre o que, doutor? Seria o quê? Tem uma planilha lá. Uma planilha. É já no tópico que fala do Paulo Penha? Agora eu não me recordo. Paulo Roberto? Não me recordo se é especificamente no tópico dele. 327, peraí, doutor. Não vai. O que seria, doutor? Vou jogar aqui, eu tô na 28, 30. Mas se for da planilha, a numeração é quase a mesma, doutor. Não, muda. Muda. E mudou do Muda primeiro, tudo. quando desmembrou, mudou de novo. Ficou tudo... Salvo engano, 323 vai estar nele, sim. Salvo engano, 323, eu entrego para o doutor 323 em diante aí, seguida. doutor. Tá aqui, ó, 323 em seguida é do Paulo. Veja se estaria daí em diante. se não me engano, era uma parte relacionada àquele Davi Gonçalves. Tá aí, começa aí, Davi. Ok, aqui mesmo. No Esse é seu... um documento, vamos assim dizer, conhecido no processo. Aqui pelos autos físicos seria a folha 344. Minha pergunta é o seguinte, doutor. As folhas 343, 344... Da denúncia física. Da denúncia física. Consta um e-mail que teria sido encaminhado do Valdeci Francisco Costa para Davi Gonçalves. Isso em 23 de setembro de 2015. Pedi para o senhor dar uma olhadinha aqui, e aí eu já vou fazer minha pergunta. Certo. Eu dei uma analisada, São Valente, eu acho que a data vai estar aqui. está na página anterior. Lá embaixo. 2015, 23 de setembro. Bom, o senhor já nos informou que as investigações se iniciaram em começo, abril de 2015. Quando parou o inquérito, abriu. Foi apreendida uma planilha de despesas do Paulo Roberto Penha de junho de 2015. E nessa data que o senhor verificou aí, nessa planilha, que ela é de 23 de setembro de 2015, o senhor verifica que não consta o nome do Paulo. Então, minha pergunta é, já tinha sido feita essa planilha, ele já tinha prestado um serviço jurídico, complementando o que foi dito pelo juiz, e aí eu volto a questionar, porque eu gostaria que ficasse bem claro nesse sentido. O nome dele não consta nessa planilha, que eu mostrei para o senhor. Já tinha sido apreendida uma planilha dele de prestação de serviço lícito, na linha da pergunta do juiz. Como é que eu posso saber com absoluta certeza, com base nisso, se ele tinha ciência que prestava serviço espúrio ou não, visto que o nome dele não constava dessa planilha? Não, se ele integra a célula, o verbo que ele foi indiciado é integrar a organização. Talvez tem réus que não estão aqui nesse cadastro dos R's. A investigação revelou isso? Sim. Que nem todos réus, advogados, teriam R. Nem todos integram, receberam esse nome. Até porque o R é o nome de um período, né? De um período da investigação. Por isso que ficou RR. Mas eles, ao longo da investigação, eles tiveram vários outros códigos. Né? Sim, mas até para que a gente possa entender, doutor, eu quero entender o seguinte. O senhor já explicou que existem advogados que aderem ou integram essa suposta organização, ou supostamente fazem isso. Ok. E como o senhor também explicou, que detectou que existem advogados que efetivamente prestam serviço jurídico, porém sem aderir ou sem integrar essa organização. Então, o que eu quero entender quais são as provas efetivas de que Paulo tinha consciência, de que Paulo quis aderir ou quis integrar essa célula, se ele simplesmente prestou um serviço esporádico e sequer foi apontado como R nessa planilha? O que temos assim de provas efetivas de que ele quis aderir, quis integrar?
Eu não sei se foi interceptado o e-mail dele, né? Mas possivelmente algumas planilhas em que ele faz essa prestação. Na denúncia consta uma única planilha. Planilha essa que consta o nome completo dele, consta os dados bancários completos dele, não tem qualquer referência a nenhum tipo de R e foi prestado efetivamente serviço jurídico. Pergunta é, de que maneira que eu sei, através de provas, que esses e-mails de Flávia, que esses e-mails de Yuri, ele não entendia que eram lícitos? Porque existe o contexto da contratação, né? Quando ele é contratado a integrar o R, ele, de alguma forma, deve ter algum tipo de reunião em que ele toma ciência disso. Tá, mas esse algum tipo de reunião, foi feita uma investigação sobre isso? Não, reuniões ocultas, né? Ok, sobre o Paulo Roberto Penha aqui presente, depois que foi verificada essa primeira planilha e única planilha que consta da denúncia, foi requerida a quebra do sigilo telefônico e telemático do mesmo? Eu não sei, eu preciso me reportar aos autos. Sem problema. Nós fomos pegando os e-mails que foram aparecendo, né? Se ele tinha e-mail oculto ou se ele usava o próprio e-mail dele, até o final da investigação foi quebrado o sigilo. Ok, sobre a planilha que eu faço referência, que fora interceptada e colacionada aos autos, o e-mail seria Dr. Sardenha. O senhor sabe dizer, foi verificado, foi analisado, se esse e-mail foi criado com a especial finalidade de comunicação com Flávia e com Yuri? Não lembro desse e-mail. Foi, em algum caso, ou especificamente sobre Paulo Roberto Penha, foi oficiado ao provedor do e-mail para verificar quando esse e-mail foi criado? Então, todos os e-mails relacionados, quando abriam a caixa, ele foi feito um trabalho de já receber esse material, né? Esse cadastro, data. Então, normalmente, quando o e-mail foi interceptado, no início da interceptação, tem lá os dados cadastrais e o dia que foi criado. Certo, então sempre quando é deferida a interceptação e o trabalho começa, já no corpo dessa... Silêncio, caiu lá. Desculpa. Começou. Eu acho melhor desmembrar, gente. Que advogado do Abel? Doutor. Abel não. Não, do Eric. Quem está lá? O Eric. Dispensa aí. Tá, doutora?